Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no meu canal Emoções e Doramas by Leia Carmo. Eu, meu amigo Tom, porque ele não sai daqui, ele só sai se eu tiro, mas eu não tiro, ele está aqui. Eu tinha esquecido de falar dele, gente. Olha ele aqui, zoião amarelo. Então eu vim aqui falar de uma série que eu terminei de assistir essa semana. Amei a série. Amei e quero que vocês corram lá na Netflix. Tem no Cocoa também. Ela é de 2010 e são 20 episódios. É maravilhosa. Quem assistiu, fala aí pra mim se já assistiu, porque eu nunca ouvi falar dessa série. Nunca ouvi mesmo, gente. Tava procurando lá. Sabe quando você não tem o que assistir? E achei ela. Falei, deixa eu assistir essa série. Gente, adorei. Esta série se chama Pasta. Ela acontece num ambiente de culinária. Acontece num restaurante, chama La Sfera, o restaurante. A culinária é especialista em Itália. É culinária italiana. E assim, é muito divertida. É muito divertida. Tem os momentos tristes também, mas é muito legal. Então eu vou contar para vocês algumas partes, algumas coisas que aconteceram nessa série, e a gente vai passando aqui as cenas para vocês ficarem curiosos e correrem lá e assistir, tá bom? Prepare o coração, vai começar uma viagem que vai te emocionar. Romances doces, reviravoltas mil no universo que faz o tempo sutil. Leia Carmo te guia com paixão. Gente, depois que eu tava já em alguns episódios lá na frente, me deu a curiosidade de ver, porque assim, eu costumo postar também no meu Instagram, no meu TikTok, eu costumo, tá o endereço para vocês me seguirem também, tá? Eu costumo postar os atores, dar um bom dia pros atores, boa noite, final de semana, coloco algumas coisinhas lá. E algumas coisas sobre eles também. E daí, por curiosidade, eu fui pesquisar o chefe. O chefe se chama Lee Sung-kyun. Gente, eu fiquei chateada, triste. Por quê? Porque ele faleceu em 2023. Inclusive, depois eu vou contar para vocês aí algumas no meio do vídeo. Fiquem aí comigo, porque eu vou contar o que aconteceu com ele e o que está acontecendo no momento. O motivo da morte dele, eu vou contar para vocês, tá bom? Porque, gente, ele é um ator impecável. Ele encenava, ele trabalhava muito legal, muito legal. Ele com a atriz que eles estavam fazendo par, era tão assim natural o que eles faziam, eles davam risada, assim, parece que era uma coisa verdadeira, parecia que não era ator e atriz, sabe? Então eu quero que vocês me acompanhem aí, eu vou colocar algumas cenas, alguns momentos, mas eu quero que vocês correm lá na Netflix ou no Cocoa ou na internet aí, porque tem, vocês sabem que tem. E gente, dá uma olhadinha nessa série, assiste ela do primeiro episódio ao 20, porque é muito legal, e ele é maravilhoso. O que acontece? Tem várias pessoas trabalhando nessa cozinha, é uma equipe, porque é um restaurante grande, assim, acompanhando assim a série, é um restaurante chique, né, caro, que eu vejo algumas pessoas que comentam do preço. Então assim, o ambiente vai ser tudo dentro de uma cozinha. É claro que vai ter umas folhas assim, né, porque vai acontecer muitas coisas legais na série. Então, daí tem a mocinha, né, a protagonista aí, ela é uma cozinheira, ela trabalha há 3 anos nesse restaurante. O chefe ou os cozinheiros que já era de renome ou que já estava mais tempo cozinhando, ela era assistente deles, né? Então ela corria lá, levava cebola, levava isso, fulana, traz isso. Ela corria lá na geladeira, no freezer, pegava peixe, limpava peixe. Essa era a função dela. Só que bem nesse momento que ia chegar o novo chefe, ela foi promovida. Então ela ia ficar cozinhando. Então começa
toda a história a partir daí. Ela, como sempre, tá lá na cozinha, pegando as coisas, e de cara, gente, ela pega quem? Um cozinheiro, com uma moça que era cozinheira também, dando uns pegão lá no freezer. Só o freezer para baixar o fogo desse povo, né? E vai lá, e vamos seguindo, vamos seguindo. Se ela foi promovida, daí ela corre lá, ela precisava fazer pratos, ela precisa comprar ingredientes legais e tudo mais. Ela corre lá no mercado de peixe para comprar os ingredientes para fazer uma comida. E de cara, quando ela chega lá, uma mulher oferece para ela peixe. Ela falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse peixe? Mas daí então ela pega o peixe e segue, compra o que ela tem que comprar lá e segue lá e vai indo embora lá para onde ela tem que ir, que era voltar para o restaurante. E vai lá toda feliz da vida por causa da promoção, né? Nesse momento, quando ela tá atravessando o semáforo lá na Coreia, lá naquela avenida lá doida, ela derruba o saquinho com os peixes no chão. E o que acontece? Estoura. E ela ficou desesperada. Meu Deus, o que aconteceu com esse peixe? Meu Deus, o que aconteceu? Daí chega um rapaz lá. E esse rapaz, muito atencioso, ele pega o peixe, coloca nas mãos dela. Olha aí a cena, gente. E dá um refresco para os peixes, né? Coloca água, cuida tudo bem, direitinho e bora. E ainda faz umas gracinhas com ela. Tipo, convidando ela pra sair, pra encontrar ela. Tipo, eu sou o primeiro cara. Ficou tirando uma onda com ela. E ela ficou encantada. Pelo jeito, daí ela já sentiu alguma coisa, ela ficou encantada. Só que daí ela seguiu o caminho e ele seguia atrás. Ele ia embora. Ela, tipo, o que esse cara tá fazendo? Onde ele tá indo? E onde que ele chega, gente? No mesmo restaurante que ela trabalhava. Ele era o novo chefe do restaurante La Esfera. Olha só. Caramba, gente, que legal. Só que ele chega durão, ele já chega causando. Gente, ele é muito grosso, Demorou pra mim falar, esse cara é muito chato, gente, esse cara é durão. Meu, ele dá uns petelecos nos caras, ele judia dela, parece que ele vai bater nela, sabe? É muito estranho. Olha aí as cenas, olha as cenas. Gente, ele é muito doidão. Mas a gente vai entender lá no final, bem lá na frente, qual era a intenção dele. Ele veio para esse restaurante porque ele veio da Itália. Ele estudou na Itália, ele era renomado na Itália. Então, assim, ele veio de lá, mas só que ele veio e voltou para a Coreia. Resolveu voltar para a Coreia e resolveu voltar para esse restaurante. Logo de cara, gente, ele demite. Ele tinha algum problema no passado com uma moça aí, que ele passou uma situação com ela, que ela era chefe também. Ele não queria trabalhar na cozinha com mulheres. E nessa cozinha tinham 4 mulheres, se eu não me engano. 4 mulheres. O que ele fez? Logo de cara, ele foi demitindo todas as mulheres. Ele só queria homem na cozinha. Já causou, né? Já causou. E no meio do bololô, a mocinha do peixe foi demitida também. Mesmo demitida, ela faz de tudo, ela não desiste, ela tenta de tudo para provar que ela era uma cozinheira, que ela tinha acabado de ser promovida porque ela teve a honra, ela conseguiu, ela sabia cozinhar, por isso que ela foi promovida. Então ela ficava no pé dele, ela aparecia lá, ela queria provar comida, ela fez teste, ela provou, mostrou as cegas lá, deu um prato de comida para ele. Então, assim, aconteceu muitas coisas. E ela foi tentando. E ele durão, gente, ele relutando, ele não deixava, ele era durão com ela. Cada cena que eu vou colocar aí pra vocês verem, ele vai falar, nossa, esse cara é um grosso. Mas a gente vai entender, Os desafios na cozinha continua. Ele é exigente, ele provoca ela, o tempo todo ele provoca ela. Assim, ele estava forçando ela a desistir, sabe? Mas ela insiste, ela aprende, ela erra, vai mostrando que tem algo especial. No final ela consegue e volta oficialmente
para a equipe. Ela volta para a equipe. Vai continuar uma tormenta aí para ela, mas ela volta para a equipe. Aí no meio também, gente, tem um moço que ele é o dono do restaurante, o presidente. Lembra que eu falei que tinha uma chefe que passou uma situação que ele era namorado dessa chefe? Lá na Itália, eles estavam juntos, ele era namorado dessa chefe. E ela fez tipo, roubou uma receita, e daí ela conseguiu um prêmio lá, tipo assim, ela traiu ele, e ela volta pra cá, pra Coreia. Esse presidente é amigo dela, o dono do restaurante, e ele queria colocar ela na mesma cozinha que esse chefe aí. Imagina, 2 chefes numa cozinha. Quando ele soube disso daí, quando ele a viu, ele ficou transtornado. Vai acompanhando aí. Ele ficou transtornado. Mas era uma estratégia do presidente. Tudo que está acontecendo, tudo que vocês vão ver, é uma estratégia. Ele tinha muito rancor dela, né? Ela foi colega dele na Itália, foi namorada, ela é apaixonada por ele também. Daí eles brigam na cozinha, tem umas confusões aí, eles não se encontram no mesmo espaço. Até que o presidente colocou eles no mesmo escritório. E tem aquele transtorno todo. Ele trouxe 3 ajudantes para a cozinha, porque quando ele veio para a cozinha, ele trouxe 3 ajudantes que estudaram, que eram da Itália também. E o pessoal da Coreia com o pessoal da Itália, eles eram revoltados uns com os outros, eles eram inimigos. Eles estavam na cozinha, gente, era uma briga o tempo todo. Só que enquanto isso, a gente percebe a mocinha do peixe e o chefe com os olhares, né? Mas, logo de cara também, que eu não falei pra vocês, ele foi contra esse casal que tava dando uns pega lá na cozinha, porque ele não aceitava, e essa menina, ela foi demitida. Como que ele ia ter um romance com uma pessoa na cozinha, sendo que ele demitiu todas as mulheres porque ele não queria nenhuma mulher lá perto? E daí, gente, o presidente, ele revela o interesse dele pela Yoo Kyung, a mocinha do peixe. Ele revela que ele está apaixonado por ela, mas ele era descarado. Ele falava assim na lata. Ele demorou para ele falar, mas quando ele falou, ele era sincero. Tipo, eu te amo. Ele pegava no pé dela. Ele tratava ela com tanto carinho, com tanto amor, que a gente fica, meu Deus, por que eles não ficam juntos, né? Mas aí eu quero que ela fique com o chefe. Ah, que confusão. Daí o triângulo, gente, está formado. Yoo Kyung e Kim San, que é o dono do restaurante. Eles têm uma rivalidade, ele fica cutucando, e vai aí. Enquanto isso, ela vai crescendo na cozinha, provando que pode ser uma chefe incrível. Então, vambora. Os sentimentos dele, gente, começa a ficar intenso, né? O que parecia tão frio começa a mostrar um lado sensível. Ela precisa lidar com a insegurança, com a pressão de ser uma mulher tentando se firmar num ambiente dominado por homens, porque daí que acontece? Ela consegue voltar para a cozinha e ela fica sozinha lá. Só que tem hora que ela vai para pasta, tem hora que ela vai cortar legumes. É assim, vai girando, porque ele é assim, fez um prato e não deu certo, de novo. Grita, ele vive gritando. Olha os gritos desse cara, ele vive gritando o tempo todo. Todos eles que fazem, ele manda voltar e manda repetir o prato. Eu fico pensando o gasto desses ingredientes, gente, porque uns ingredientes tão caros e ele fica toda hora, ele experimenta e tá ruim de novo. Ou então ele joga, ou então ele taca no lixo. Ele é assim. Acompanhe aí. Tem um cara que estava no lugar do presidente no começo, ele começa a tentar sabotar, sabe? Tentar arrumar encrenca com o chefe, porque ninguém gostava do chefe. Ninguém gostava dele. Eles estavam, tipo assim, querendo destruir ele. Era um monte de gente contra o chefe. A única que conseguia aprovar o chefe é a moça do peixinho. E também tem um mocinho na cozinha, que ele é um amor, gente.
Ele que descobriu o romance dos dois, porque uma vez ele saiu do restaurante, porque ele queria ganhar mais, o salário dele era pouco, então ele simplesmente saiu e foi trabalhar em outro lugar, mas o chefe gostava dele e foi atrás dele. E daí aconteceu o lance dele descobrir que os dois estavam de lero-lero. Ele pegou os dois juntinhos, né? Então daí o chefe se descobriu, porque ele contou pro chefe, e daí só ele sabia de tudo. E ele ficava assim agoniado, vocês têm que evitar, vocês têm que sair de perto um do outro, para ninguém descobrir, para não acontecer esse problema. Então esse mocinho aí tem algumas coisas dele na série que é muito divertido. Ele é muito legal também. Vou colocar aí para vocês verem. Surge também nesse meio aí, porque o pai dela tem um restaurante de macarrão também, né? Só que é um macarrão lá da Coreia. E o pai dela é muito assim ruim com ela. O pai dela protege o irmão que faz faculdade. Ele, na verdade, ele trata ela desse jeito, mas preocupado com ela, com o ambiente de cozinha, porque ele vive em restaurante, ele sabe que não é fácil. Só que ele não demonstra isso, ao contrário, ele maltrata ela, né? Maltrata. Só que daí o pai dela vai no restaurante, faz ela cozinhar para ele, e o chefe faz ela repetir várias vezes a comida pro pai dela. E ele acaba saindo, indo embora e não comeu. Só que daí, na verdade, ele gostou do chefe. Ele sabia que eles estavam namorando e ele gostou do chefe. E falou pra ela que ela tinha que levar o chefe lá, que ele ia cozinhar. E queria ver ele fazer o macarrão várias vezes. Ele queria ver se ele ia fazer isso com ele. Daí aconteceu tudo isso daí também. Ele foi lá na casa, ele bebeu com o pai dela até cair dormindo, deitado, tanto ele como o pai dela. E daí, gente, tudo vai se encaixando, tudo vai dando certinho. Sabe aquela série que você assiste e que quer ver um final feliz? É essa. Assiste, porque é essa série. Além de ser divertida, além de ser rancorosa, tem tudo um pouquinho, tem tudo um pouquinho. E daí, chegando no desfecho, ela conquista o respeito. Tem um concurso que ela consegue aprovar. Todos os três que eram totalmente contra ele e ela receberam uma premiação de aprender a cozinhar na Itália. Os três vão ir para a Itália, só que daí eu não vou falar o que vai acontecer não, gente. Se vocês quiserem saber, vocês vão ter que assistir para ver o que vai acontecer. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou contar tudo. E eu não quero contar tudo para vocês. Eu quero que vocês corram na Netflix e vejam essa série do primeiro episódio ao 20º episódio. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do Lee Sung-kyun, que é o chefe nessa série. Eu achei assim ele o máximo. Queria tanto mais ver coisas sobre ele, porque parece que ele era muito bom ator. Eu vi essa série e já baixei também Parasita. É um filme que ele diz que ganhou até premiação referente a esse filme. Então, ele foi pressionado por escândalos, né? Provavelmente perseguição, né? Referente a isso. Era alguma coisa referente a drogas, narcóticos, alguma coisa sobre isso. E daí o que acontece? Ele foi perseguido por isso, ele não aguentou a pressão e ele cometeu um suicídio. Ele parece que foi dentro de um carro, num estacionamento, e lá ele tirou a própria vida. Ele era casado, tinha 2 filhos também. Então, assim, é muito triste essas coisas, né? E eu fiquei sabendo na sequência que eu tava levando na série. Então, é triste. Mas vai aí uma homenagem para ele, né? Referente a isso. E vocês vê alguma coisa dele para vocês tirarem as suas próprias conclusões, porque eu achei ele muito bem. Eu vou assistir, eu já baixei Parasita. Parasita tem na Prime Video, é um filme, eu já baixei e vou assistir. Depois, futuramente, eu volto aqui para contar para vocês, tá bom? Finalizando por aqui, gente, por favor, ativa o sininho aí, comenta aí, gente, o que vocês acharam, o que vocês... Depois, mais pra frente, quando assistir, o que vocês acharam da série, o que acharam do ator, né? Compartilhe aí, dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Desejo para vocês
dias de bênçãos, chuvas de bênçãos, e até o próximo vídeo que a gente tá preparando e tá no forno aí, tá bom? Tchau, beijo pra vocês.